Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos nessa tarde em que a gente se propõe a um encontro mais profundo junto de Jesus e, consequentemente, junto de nós mesmos. E Jesus tinha uma maneira muito especial de lidar conosco, de nos ajudar e de nos entender. E, através das suas lições, através dos seus ensinamentos, da maneira que ele tinha de entrar dentro de nossa alma, e a gente não deu ouvido 2000 anos atrás, né? Hoje a gente fica correndo atrás do prejuízo e tentando buscar uma maneira de se encontrar novamente com ele. E o nosso estudo de hoje é exatamente isso. Jesus, modelo e guia. Eu vou fazer algo um pouco diferente, eu não vou aprofundar nessa toada assim, de Jesus, como a gente está acostumado aí com os grandes palestrantes aí, né? Eu vou fazer algo mais simples, mais voltado para aquilo que eu compreendo de Jesus, para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento de uma forma mais simplificada. E antes da gente começar, a gente vai ter que dar uma harmonizada e eu convido a todos a entrar em contato com aquilo que nós temos de mais poderoso, aquilo que a gente tem de mais forte, mais grandioso, que é Deus. Porque se Ele está em toda parte, Ele está presente em todo o ambiente em que a gente se encontra. E a prece faz com que a gente entre em harmonia com Ele, que a gente entre em ligação mais profunda com a divindade. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento e pedir ao Pai que nos proteja, nos oriente, nos ampare, nos auxilie nesses momentos tão difíceis que estamos passando aqui na Terra. Dá-nos lucidez, Senhor, para que possamos enxergar o ensinamento diante de todas as dificuldades. Dá-nos lucidez para que possamos compreender qual é o nosso papel nesse momento em que nós estamos vivendo. Amplie o nosso horizonte. Reerga a nossa alma para que possamos compreender a amplidão do mundo em que nós vivemos e do momento em que estamos passando. Que a tua paz, Senhor, se faça presente em todos aqueles que não estão participando dessa live, desse estudo, desse momento. Aqueles que não te conhecem, aqueles que não conhecem todo o poder de amor que emana de ti. Esses ainda que estão perdidos dentro de si mesmos, fazendo com que a sociedade se perca. Desses que ainda estão em comunhão com aquilo que nós temos de mais primitivo e mais inferior. Que a tua paz, Senhor, possa chegar até esses que precisam muito mais do que nós de ajuda. E com tua luz, com tua paz e com teu amor, vamos dar início à nossa reunião da tarde de hoje, finalzinho de tarde de hoje. Então vamos lá. Quando Jesus se propõe a descer ao orbe terreno na condição de encarnado, ele o faz com a intenção de traçar uma linha, de estabelecer, melhor dizendo, um novo paradigma de relação, da relação que nós teremos conosco e a relação que nós devemos ter com a divindade. Porque aquele Deus austero, punitivo, quase passional, né, dá lugar a um Deus amoroso na boca de Jesus. Um Deus imutável, soberanamente bom e justo. Ele, Jesus, estava aqui como um preposto dessa divindade, um enviado dessa divindade para que pudéssemos conhecer tudo aquilo que temos de melhor, tudo aquilo que temos de potencial para ser. Lá no livro A Caminho da Luz, no primeiro capítulo, ele diz: rezam as tradições do mundo espiritual que na condição de todos os sistemas há uma pleiade de espíritos puros e redimidos ao qual denominamos Cristo. E esse Cristo, esse governador, desce ao nosso orbe e encarna na pele de Yahshua, daquilo que nós chamamos de Jesus Cristo. E ele diz assim: ninguém vai ao Pai senão por mim.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esta palavra diz o seguinte: eu sou aquilo que todos vocês poderiam ser, o que todos vocês têm condições de ser. Melhor ainda, todos vocês irão ser, cedo ou tarde. É, tudo que tudo que Jesus estabeleceu e tudo que ele viveu já estava previamente planejado. A gente tem uma ilusão de que Jesus foi pego de surpresa, que as coisas aconteceram é, por obra do acaso, mas isso não é verdade. Se nós pensarmos em Jesus como esse governador espiritual do nosso planeta, essa potência divina que já atingiu o grau máximo de perfeição, a gente não pode entender que Jesus deixou ao acaso alguns acontecimentos da sua vida. Isso não pode ser verdade. Porque se assim for, a gente está meio que jogado no limbo. Alguns momentos da vida de Jesus é um vácuo existencial, que nem mesmo ele sabia. Isso não pode ser verdade. É um espírito do grau de evolução de Jesus. Então, tudo já estava previamente planejado. Já estava estabelecido na consciência de Jesus. Já estava previamente acordado. Ele sabia das nossas limitações. Ele sabia o que nós éramos capazes de fazer. Ele conhecia essa nossa alma humana, essa maneira que nós tínhamos e temos ainda de lidar com a vida. Ele não só conhecia, como nos conhece ainda até hoje. Lembram, no livro Evolução em Dois Mundos, que diz que quando o planeta estava em condições de, de, de receber vida, a mônada celeste aqui foi depositada. As crisálidas daqueles que seriam chamados homens no futuro. Quem eram essas crisálidas? Quem era essa mônada? Éramos nós, que fomos nos individualizando pouco a pouco até chegar na condição que chegamos. Perceba, então, todo esse projeto foi feito há milhões de anos atrás. E há milhões de anos atrás, enquanto Assis era mônada, enquanto Assis era crisálida, Jesus já era Cristo, puro e redimido. Esse camarada, Cristo, puro e redimido, jamais poderia ser pego de surpresa diante das dificuldades do mundo. A crucificação, a traição, os descasos, os desmandos, tudo já estava previamente, não vou dizer acordado, mas ele já sabia que isso poderia acontecer, que tudo indicava que isso poderia acontecer. Por quê? Porque nós, seres humanos, ainda temos dificuldade para entender a grandeza do bem que está à nossa volta. Então, por que ele veio? Por que ele se propôs a pregar, muitas vezes, para quem não queria ouvi-lo? Por que ele reúne dentre os apóstolos um que iria negá-lo, outro queria traí-lo, outro que não aceitaria que ele iria reencarnar, e tantas outras dificuldades que nós vemos na vida dos apóstolos? Por que ele reúne esses camaradas do lado dele, sabendo que todos eles tinham essas fragilidades? E aí a resposta é exatamente por isso. Porque ele, sabendo das nossas fragilidades, sabendo das nossas dores, sabendo das nossas dificuldades, queria colocar-nos junto dele. Ele queria colocar aqueles apóstolos junto dele, para que ele pudesse entender qual é a sua verdadeira, para que eles pudessem entender qual é a verdadeira função que eles iriam exercer aqui na Terra logo após a sua partida. E outra coisa é um tal de amor. Um amor de um jeito que a gente ainda não tinha percebido. Um amor de um jeito que a gente ainda não tinha compreendido. Um amor de um jeito que a gente ainda não tinha condições de visualizar. No livro Primícias do Reino, Amélia Rodrigues nos dá uma pista
né, nesse capítulo, acho que é o capítulo 3, chamado Excelsior Cante. Eu acho que o nome do capítulo é esse. Mas com certeza é o capítulo 3, Excelsior Cante. E ela começa assim: aquele junho estava quente mais do que nos anos anteriores. O dia longo murchava lentamente, abafado, enquanto o sol se escondia e encandecia as nuvens atrás dos pícaros que estavam à volta da Judéia, do lago de Genezaré. A multidão ali se reunia desde cedo. Eram hebreus, judeus vindo de toda parte, aqueles pescadores, carpinteiros, cultivadores daquela região. Desde cedo, aquela multidão se encontrava ali. Ele amava aquele povo em todas as suas dores. O povo era a sua paixão, o seu fanal. E quando ele viu a multidão reunida, subiu ao monte e vestiu-se de poente, pronunciando pela primeira vez aquilo que nós costumamos chamar de Sermão do Monte. Olha que visão poética de Amélia Rodrigues. Jesus sobe ao monte e veste-se de poente. É que o sol estava se pondo atrás dele. Então, quando aquela luz cai, você imagina a cena. Jesus em cima de um monte, aquele sol vermelho da região da Cafarnaum, ali do lago de Genezaré, bem provavelmente o monte que ele estava falando era dali. Aquilo cai e reflete em Jesus. E ele fala para mais de 3.000 pessoas. E todos que estão ali ouvem e sentem tudo que ele está dizendo. Aí a gente se pergunta, né? Como é que esses caboclos escutavam Jesus? De onde vinha esse som? Porque se eu reunir aqui em casa, né, 10, 20 pessoas e falar de uma distância de 10 metros, muito pouco provavelmente todos irão me entender ou me ouvir nitidamente. Você imagine Jesus falando para mais de 3.000 pessoas. E ali, vestido de poente, chega aos ouvidos e ao coração de todos que ali se encontram. Eu não consigo conceber. De verdade, eu só consigo teorizar, porque eu não consigo conceber tamanha a emoção de estar ali junto de Jesus naquele momento, ouvindo esse que a Amélia Rodrigues chama de excelso. Imagine que cena maravilhosa, que cena comovente e que cena emocionante. Bem-aventurados os que são pobres de espíritos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essas bem-aventuranças tocaram em nosso coração. E tocaram hoje, né? Falando de hoje. E tocaram no coração de muitos daqueles que estavam em volta de Jesus naquela época. Imagine como seria se todos nós pudéssemos compreender essa imensidão de Jesus aqui na Terra, quando esteve conosco. E ele falava por parábolas. E olha que interessante, porque a raiz da palavra parábola, a raiz hebraica, né, da palavra parábola é machal. É um substantivo hebraico que significa, uma tradução livre, comparação, tornar-se semelhante, sentir-se igual. É mais profundo do que isso. É como se você pudesse estar na pele do outro, entrar na vida do outro sem perder essa sua condição de ser. O machal é mais abrangente do que a parábola, porque a parábola, né, o provérbio, o verbo parábola, né, do latim, do grego, ele significa comparação simplesmente.
Isso parece com isso. Isso se compara a isso. No caso do Machado, não. O Machado é mais profundo. O Machado é mais grandioso. Ele nos leva a viver a vida daquele personagem que Jesus conta a história. Então, ele nos conduz a uma identificação psicológica com os personagens da história que ele está contando, levando o indivíduo a uma reflexão mais profunda de si mesmo, levando-nos a entender o que somos e o que poderemos ser se trilharmos este ou aquele caminho. Joana de Ângeles, nos seus livros, nas suas obras, na sua obra psicológica, ela chama esse comportamento de o eu pessoal e o eu superior. O eu pessoal é aquilo que ela chama de ego, aquilo que está presente, que faz parte daquilo que a gente consegue conviver agora, daquilo que está no meu campo consciente, somente do mundo físico, do mundo material. E o eu superior é o que ela chama de self, aquilo que eu já tenho de grandiosidade, aquilo que a minha alma já produz, aquilo que a minha alma já consegue conceber. Ela se expande em todas as direções e, portanto, compreende todos os sentidos. Ela tem um sentido muito mais ampliado, compreendendo de uma forma muito mais significativa as coisas com as quais elas se relacionam. Então, Jesus, quando fala por parábola, ele nos conduz a essa reflexão profunda. Quando ele diz: um homem vinha de Jerusalém a Jericó e foi assolado por ladrões. Foi machucado, ficou caído ali e passou um levita, um doutor da lei, e depois passou um samaritano. Se eu não me engano, é isso. Dá uma conspirada dele, que a minha memória também é triste. Passou um samaritano. Qual desses você acha? Ele pergunta para o doutor da lei, né, quando ele indaga em Lucas qual o maior mandamento, quem é o meu próximo. Qual desses você acha que é um próximo daquele ladrão que está caído no chão? E ele responde, obviamente, aquele que amparou e acudiu aquele ladrão e levou por uma que assolou aquele que amparou e aquele que foi assolado por ladrões levou por uma estalagem e lá ele foi cuidado. Esse é o próximo. Quando ele pergunta quem você acha que é o próximo desse tema, ele nos conduz a uma reflexão. O que eu faria se tivesse no lugar daqueles transeuntes que passaram pela estrada? Eu agiria como doutor da lei, eu agiria como sacerdote, como publicano, ou agiria como samaritano? Qual seria o meu procedimento naquele momento? E a gente, levando uma reflexão mais profunda, pode dizer assim, depende. Se todo mundo estivesse olhando e eu estivesse voltando da igreja, claro que eu ampararia e ajudaria. Mas se ninguém estivesse olhando e eu estivesse com muita pressa, talvez jogasse uma moeda. Talvez até parasse para perguntar se precisava de alguma ajuda. E se ele falasse que sim, depois eu vou trazer alguém para te ajudar. Mas verdadeiramente, como eu agiria estando sozinho, sem que ninguém pudesse me observar, essa relação do eu interior respondendo essa questão faz com que a parábola se torne, que é um machal, né, que é o substantivo hebraico para essa situação, amplie. Essa tomada de consciência faz com que a gente amplie o nosso horizonte, mudando a nossa atitude perante a vida, um despertar de si mesmo, como diz Joana de Ângeles. Olha que interessante. Essa tomada de consciência amplia o nosso horizonte. Opa, eu não tinha pensado nisso. Eu nem tinha visto isso. Jamais tinha compreendido isso. Como é que isso vai fazer efeito dentro da minha vida? Como é que eu devo proceder daqui para diante? Lembra que eu falei lá atrás? A história, essa tomada de consciência, faz com que você, se você seguir esse caminho, vai acontecer isso. Se você seguir esse outro caminho, pode acontecer isso. E você escolhe o caminho que você quer. Ele não tirou o livre-arbítrio, ele fala para a nossa consciência, ele desperta a nossa alma a conhecer novas ações e novas atitudes.
A obra de Jesus dentro de nossa alma faz com que a gente consiga compreender Deus em sua maior profundidade. Quando eu consigo olhar para o outro, para o meu semelhante, e ver que ele faz parte do universo em que estou vivendo, da minha cadeia de convivência, e se eu deixar de ajudá-lo, eu posso causar um transtorno na minha cadeia de convivência, eu simplesmente paro para ajudar. Porque, em última instância, ajudando aquele homem, eu estou ajudando a minha comunidade e, consequentemente, melhorando a minha condição de vida. Parece egoísta, né, falar dessa forma, mas não é, porque tudo está intimamente interligado. Jesus, com uma historinha, com uma conversinha, depois de uma pergunta que era para testar o seu conhecimento, ele traz uma profundidade dentro de uma pequena história e faz com que todos que estão ali reflitam. O fariseu que pergunta, que é o doutor da lei que pergunta, porque o que eu faço? A pergunta começa assim: o que eu faço para herdar a vida eterna? Ora, vida eterna é uma vida além dessa que eu estou vivendo. Uma vida que provavelmente é mais feliz e mais acalentadora e aconchegante do que essa vida que eu estou vivendo. Quando ele faz essa pergunta, essa indagação vem da profundidade do seu sentimento, vem da profundidade do seu ser. Ora, tem algo melhor. E se não existe, tem que existir. E se existir, como é que eu faço para conquistar? Jesus responde: amarás ao próximo, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O homem pergunta: quem é o meu próximo? E aí a parábola do bom samaritano, ou do samaritano, dependendo de algumas traduções. Que gênio pode fazer uma coisa dessa na simplicidade de contar uma história, de contar um caos? Então, essa tomada de consciência do self é a conquista que o homem busca. Ela vai harmonizar o nosso instinto e a nossa razão e, consequentemente, auxiliar na nossa libertação do eu inferior, libertação das nossas dores. Percebam isso. Outro exemplo que eu gosto muito, por isso que eu falo que Machado é a para, eu estou imitando os teólogos, né? Eles dizem que Machado é mais apropriado do que parábola, dos contos de Jesus, porque ele vai além dessa comparação. E eles dão um exemplo de Machado, e eu gosto muito desse exemplo, é da moeda. Quando os fariseus, tentando levar uma moeda de quem, para quem deve ir essa moeda, Jesus pega essa moeda nas mãos e diz: o que está ali? Quem está nessa moeda? César. Portanto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ali ele nos convida a refletir aonde está o nosso olhar. O que realmente tem valor e o que realmente não tem valor. Ele nos convida a colocar cada coisa em seu lugar, para cada necessidade, a sua hora. Olha que interessante. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cada coisa a sua hora. Ele nos convoca a viver em harmonia com o mundo, colocando cada coisa no seu devido lugar. Olha que libertador isso. Porque as coisas do mundo, se feitas de forma saudável, sem exagero, em harmonia com aquilo que eu acredito, não é pecado, não é ruim. Vivei em vossa época como deve viver o homem de vossa época, mas fazei com um sentimento de pureza que as possa santificar. Olha que interessante isso, porque isso melhora e muito a nossa maneira de ver o mundo. Isso nos leva além daquilo que nós podemos compreender. Isso nos traz uma nova reflexão para aquilo que está acontecendo nesse momento.
Então, Assis, eu posso sair com a minha família e ir para um cinema? Eu posso usufruir da minha juventude com algumas aventuras? O sexo, então, não é pecado? Não. Desde que tudo seja feito com essa. Vivei em vossa época como deve viver um homem de vossa época, mas fazei com um sentimento de pureza que as possa santificar. É isso que Jesus coloca: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu tenho que esquecer o meu lado espiritual, aquele meu lado de evolução, que a Joana chama de self? É claro que não. Todos esses acontecimentos materiais que estão à minha volta nada mais são do que ferramentas que irão me ajudar no meu aprimoramento, no meu melhoramento. E quando eu consigo usar essa ferramenta de forma a trazer melhoria de vida para mim e para o meu semelhante, eu consigo enxergar um horizonte maior. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mostre para o homem uma possibilidade de sair do mundo de dor em que ele se encontra e você está dando uma nova oportunidade para que ele possa viver, para que ele possa crescer, para que ele possa transbordar para fora de si mesmo. Tem um rapper que chama Criolo, tem muitas músicas interessantes desse camarada. E, na verdade, foi minha filha que me apresentou esse camarada, né? É, alguns anos atrás, ela, pai, bota essa música para tocar. E eu fiquei ouvindo, e eu essa música de maconheirinho, né? Que eu tenho uns preconceitos em essas coisas. Né? Eu acho que a maioria de vocês não tem, mas eu tinha, na verdade. E tocou. E a música tocando, e de repente uma música que dizia assim: as pessoas não são más, elas só estão perdidas. Ainda há tempo. O nome da música é essa. As pessoas não são más. O nome da música ainda é Tempo, mas ele fala: as pessoas não são más, elas só estão perdidas. Ainda há tempo. Essa grandiosidade de uma palavra, de um rap, mostra o que Jesus se propõe a fazer. Ainda há tempo. Do meu rebanho, nenhuma ovelha se perderá. Lembram lá do plano espiritual, quando a terra estava pronta, Jesus deposita junto com seus engenheiros a mônada celeste, a crisálida daqueles que seriam denominados homens daqui a uns milhares de anos. Nós estamos sendo tutelados por Jesus desde o início de nossa existência. A responsabilidade paternal, fraternal que ele tem conosco é muito grande. É por isso que Amélia Rodrigues diz: ele amava aquela multidão. A multidão era a sua paixão e o seu fanal. A responsabilidade que aquele modelo e guia, que a gente chama de Jesus, tem conosco é muito maior do que a gente imagina. Porque a gente tira Jesus como um preposto para pedir alguma coisa, né? Senhor, Jesus Cristo, amado, eu quero tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Proteja minha mãe, meu pai, meus amigos. Proteja minha mãe, meu pai e você. E não sei o quê. A gente só pede. A gente pede e estabelece regras para que o nosso pedido seja atendido. Eu quero, mas eu quero desta forma. Eu quero, mas eu quero que aconteça desse jeito. Se não for desse jeito, não serve. É como se Jesus fosse um gênio da lâmpada. Olha, eu dou uma esfregadinha no meu ego, dou uma esfregadinha na minha personalidade, no mundo que eu compreendo e peço, me dá tal coisa. E se ele não dá, a gente se aborrece. Jesus não me ama. Olha, fulano tem e eu não tenho. Por que que concedeu para Beltrano e fulano e não para fulano? E até é engraçado, no jogo acontece muito isso, né? O jogador faz um gol e vai lá e bota o dedo para cima, né? Agradece a Deus, como se Deus ou Jesus estivesse torcendo para ele. Que no momento que ele faz o gol, o outro perdeu. No momento que ele faz a cesta, o outro perde. No momento que ele faz o ponto, o outro perde. É como se Jesus ou Deus, nesse momento que se confundem, né, na cabeça do imaginário humano, fosse passional, parcial. Olha, esse ganha, esse perde.
E, na verdade, isso só faz parte das relações humanas. Quem ganha e quem perde de verdade é quem consegue compreender ou não consegue compreender determinada lição. E olha que interessante, nesse momento em que a gente se encontra com Jesus naquilo que ele é de verdade, a gente deixa de fazer relações mesquinhas com aquilo que nós gostaríamos de ter, com aquilo que nós gostaríamos de ser. E descobrimos o nosso real potencial. E aí, Jesus, modelo e guia. Quando a gente consegue observar o mundo de uma forma muito mais ampla, a gente toma consciência. Jung diz o seguinte, né? Eu acho que eu já até disse isso, mas ele diz uma coisa muito interessante. Não, não disse isso. Jung diz o seguinte, que o mundo só é real quando o homem toma consciência. Só existe aquilo que nós conseguimos enxergar e conceber. Todo o resto é balela. Todo o resto faz parte do imaginário ou sequer existe para nós. Quando a gente começa a tomar consciência das coisas, tudo começa a se transformar, tudo tende a se transformar e tende a tomar um outro colorido diante de nossa existência. Quando nós começamos a compreender tradução e tradições, o próprio Evangelho toma um novo colorido. Porque a gente está acostumado com o mesmismo das coisas e a gente não consegue entender nessa amplidão. Por isso, o Machal é mais abrangente e mais importante para que a gente possa entender o Antigo Testamento e as lições que Jesus quis nos trazer no Novo Testamento, né, com o Evangelho. Esse é um paradigma que precisa ser quebrado dentro da doutrina espírita. O que eu vejo muitas vezes é uma resistência muito grande a ler o Evangelho na sua fonte, dentro da Bíblia. A gente fica somente com o Evangelho segundo o Espiritismo, que não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Ali tem tudo ou muito tudo, mas muito dos ensinamentos que precisamos para viver. Mas ali não tem tudo. Cabe ao centro espírita, ao dirigente espírita e ao indivíduo espírita entrar dentro dessas páginas e tentar entendê-la de uma forma mais completa. E eu nem digo do Antigo Testamento, que não tem muita regra, que é mais difícil de se ler, porque ele não tem um andar cronológico, mas o Evangelho sim. O Evangelho tem um acontecimento cronológico. Todos os evangelistas têm sua visão de quem foi Jesus. O Jesus de Lucas é diferente do Jesus de Mateus. O Jesus de Mateus é diferente do Jesus de João, que é diferente do Jesus de Marcos. Mas por quê? Era outra pessoa? Não. Cada um daqueles absorveu de Jesus todo o que ele podia e tudo que ele conseguia. E conseguiu transformar e transmitir para as páginas do Evangelho, que é dos seus escritos, aquilo que ele compreendia de Jesus. É exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu estou transmitindo a vocês aquilo que eu consigo compreender de Jesus. Preste atenção no Jesus de João. O Jesus de João é um Jesus que sofre bastante. É o Jesus que passa por um monte de dificuldade. É um Jesus ainda que tem uma visão mais espiritual, se eu posso dizer assim, do mundo. Uma visão muito mais sobrenatural do mundo. Aí você para assim, por quê? João era o menor, era o mais jovem dos discípulos, era chamado do discípulo amado. Jesus, quando está sendo crucificado, olha para João e diz, filho, eis a sua mãe. Mãe, eis o seu filho. João cuida de Maria pelo período restante de vida. E onde é que ele bebe? Na fonte de Maria. As histórias que Maria conta. Que história de mãe não vai ser vendo o filho sofrer? Como ela vai sentir a dor e como ela não vai sentir a dor e transmitir essa dor do filho? Nossa, ele sofreu tanto no Calvário, sofreu muito quando foi traído, sofreu muito quando porque a mãe tende a perceber o filho dessa forma. E o Jesus de Lucas? O Jesus de Lucas é um Jesus muito mais
divino, muito mais poderoso, muito mais austero. Por quê? Em que fonte que Lucas bebe? Paulo de Tarso. Quem foi aquele ser poderoso que aparece para Paulo na estrada de Damasco e faz com que ele fique cego e caia do cavalo? Só um ser poderoso poderia fazer isso com um camarada tão forte quanto Paulo. Por isso Jesus aparece majestoso nas palavras de Lucas. Dê uma olhada no Evangelho de Lucas e você vai ver um Jesus extremamente majestoso, compreensivo e compreendedor de tudo que está acontecendo na humanidade, numa simplicidade de como quem já sabe tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer. O Jesus de Mateus, que é o cobrador de impostos, Levi, que ele encontra, né, na entrada da cidade. É um Jesus mais prático, um Jesus do dia a dia. Aquele Jesus que comia na casa de Pedro, aquele Jesus que se instalava na casa de Marta e de Maria, as irmãs de Lázaro, que era profundo amigo de Lázaro, que adorava aquele homem. Aquele Jesus que entra em Jerusalém de uma forma grandiosa, mas consciente do que poderia ser. Aquele Jesus que expulsa os vendilhões do templo. Esse é o Jesus de Mateus. E Marcos meio que pega carona no Jesus de Lucas. Quem é o Jesus para nossa alma, da nossa alma? Como é que a gente enxerga Jesus na nossa vida? Como é que a gente compreende Jesus dentro desse contexto em que nós estamos vivendo? Ele é o nosso modelo guia ou somente um gênio da lâmpada que atende os nossos pedidos? Em que é quando a gente faz o gol, o ponto aponta para cima, o dedo para agradecê-lo por essa ou aquela vitória. E que resmunga quando acontece aquilo que a gente chama de derrota, sem querer compreender que aquilo faz parte de um processo reencarnatório e que faz parte de um processo de aprendizado mais profundo daquilo que está guardado para dentro para nós na nossa evolução, no processo de aprendizado para a nossa evolução. Quantas vezes nós conseguimos olhar para o mundo e ver Jesus sentado na calçada esperando uma ajuda, quando Jesus está naquele homem ou naquela mulher que pede à beira dos supermercados e dos restaurantes? Será que a gente consegue enxergar Jesus dessa forma? Será que a gente consegue compreender Jesus na amplidão de todos os evangelistas? Olha que grandioso para nós. Eu adoro falar grandioso porque realmente é grande. Quando eu tenho a visão de Mateus, Marcos, Lucas e João, eu tenho um Deus, um Jesus mais completo e mais complexo. E nessa completude eu consigo ter Jesus na sua mais alta condição. Deponham e se debrucem dentro desse evangelho. Consigam e tentem compreender melhor qual é a nossa visão, que visão que nós teremos se olharmos Jesus dessa forma. Porque é isso que estamos aqui guardados a fazer. Jesus, modelo e guia. Toda vez que a gente não souber o que fazer, toda vez que a gente tiver dúvida, toda vez que sentimos dor, recorramos à página do Evangelho. Busquemos esse Jesus que vai nos trazer uma lição para harmonizar o nosso instinto e a nossa razão, para que possamos tomar a melhor decisão possível diante das dificuldades que estamos passando. Quando estivermos extremamente felizes, que é um momento muito, muito me fugiu a palavra, mas é uma arapuca. Eu quero dizer alguma coisa, é como se fosse uma arapuca, né? Eu vou descobrir essa palavra depois, que terminar essa nossa conversa. Esse momento de felicidade pode nos trazer uma cegueira, cegueira diante das dificuldades do outro, cegueira diante das dores do outro, cegueira diante dos perigos que estamos passando, se nós continuarmos somente usufruindo, sem distribuir um pouco daquilo que está à nossa volta. Busquemos Jesus nesse momento. Não só para agradecer, mas para compreender todo esse momento de bem-estar que estamos vivendo.
e até onde nós podemos passar esse bem-estar que está à nossa volta. Tudo faz parte desse nosso projeto reencarnatório. Tudo faz parte desse nosso momento de crescer. E Jesus não é pego de surpresa. Ele sabe até onde nós podemos chegar. Tudo que está acontecendo conosco está no comando de Deus, mas está sob os cuidados de Jesus. Tudo que está acontecendo conosco, com a humanidade terrena, está sob o comando de Deus, mas está sob os cuidados do nosso querido Nazareno. Reportar-se a Ele, entendê-lo nas suas colocações, nas suas lições, faz de nós homens melhores, faz de nós pessoas melhores, faz de nós indivíduos mais saudáveis, mais harmonizados com o mundo em que nós nos encontramos. Jesus é tão profundo, mas tão profundo, que até os seus últimos momentos é uma lição de vida. É uma lição para que a gente possa compreender. Pegamos a palavra machal, que é comparação, que é amplidão, que é se colocar no lugar do outro e transformar o outro na nossa individualidade sem perder a nossa condição. Se Jesus é o nosso modelo de bem, todo bem que está em nós pode ser o bem que Jesus quis mostrar. Jesus é preso arbitrariamente, é julgado e condenado sem que pudesse se defender ou pudesse colocar. Aquele que poderia colocá-lo em liberdade, sabendo que ele era inocente, lava as mãos e o entrega ao povo. Jesus é crucificado no meio de ladrões e ressuscita no terceiro dia. Se a gente fizer uma comparação entre Jesus e o bem que está em nós, toda vez que eu aprisiono esse bem, eu estou cometendo um ato arbitrário. Quando eu julgo de forma só a compreender o que está acontecendo no mundo, sem que eu queira ser bobo, eu não vou tomar essa decisão, eu não vou parecer bobo. Eu estou machucando, maltratando o meu self, aquilo que eu tenho de mais profundo, o meu eu. Eu estou machucando. Toda vez que eu vejo uma injustiça, toda vez que eu vejo uma dificuldade e não faço absolutamente nada, nem sequer uma prece, eu lavo as minhas mãos diante da dificuldade do bem que é Jesus e do bem que está dentro de mim. E se isso for recorrente, isso acontecer diariamente, com mais profundidade, com mais continuidade, eu quero dizendo melhor, vai acontecer que um dia o bem se confunde com o mal que está guardado dentro de nós. E nós vamos sepultar o bem junto com o mal, crucificar Jesus junto com os ladrões, sufocar o bem que é em nós, compará-lo com o mal que é em nós e soterrá-lo, sepultá-lo junto com o mal. A grandeza divina faz com que no outro dia, em 3 dias ou em 5 dias, esse bem possa brotar de novo, ressuscita de nós. E nós temos nova oportunidade de fazer aquilo que é correto, de fazer aquilo que é certo. Até esses momentos de dificuldade na crucificação de Jesus reflete e é uma lição para que possamos compreender. É claro que eu fiz um exercício de imaginação. É claro que essa foi a lição que eu tirei desse momento. Mas se isso for útil para alguém, usemos. Não vamos sufocar a voz de Deus dentro de nós. Não vamos sufocar o bem que está dentro de nós. Porque é para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para sermos essa extensão do braço de Deus aqui na Terra. Um trabalhador do Cristo na revolução e na transformação do nosso planeta. E toda vez que a gente pensar dessa forma, toda vez que nós compreendermos o mundo dessa forma, a gente não vai não vai perder a oportunidade de ser útil. A gente não vai perder a oportunidade de ser bom. Não vai perder a oportunidade de deixar transbordar para fora de nós o bem que está guardado. Essa é uma grande lição. E aí, Jesus, modelo, guia. Ele traz para nós
uma compreensão mais profunda de quem nós somos e da nossa relação com a divindade. Eu falei lá no começo dessa exposição. Ele traz uma relação mais profunda do que é ser homem, do que é ser humano na sua condição mais ampla e elevada. Ele faz uma relação do que nós precisamos e onde nós estamos e do que nós precisamos para alcançar mais um degrau de nossa existência. Ninguém perde tempo escutando uma live. Não do Assis, que é meio picareta, mas nós temos tantos outros que têm um potencial e lições enormes para nos trazer. Ninguém perde a oportunidade quando se debruça sobre as páginas de um livro espírita ou um livro que vai trazer reflexões mais profundas. Ninguém perde tempo e oportunidade quando começa a olhar para o semelhante de forma mais ampla e mais profunda. Essa é a grande lição que eu consigo compreender de Jesus. Essa é a grande lição de amor que eu consigo tirar dessa vinda do Cristo, desse momento do Cristo, e desse momento que o Cristo transmitiu quando esteve aqui conosco. Dessas pequenas lições que estão grafadas nas páginas dos evangelhos e dos evangelistas, que suaram bastante para colocar no papel um milésimo da história daqueles que eles conseguiram absorver. Que Deus, então, nos abençoe, nos ilumine, nos ampare e nos traga toda a consolação e toda a lucidez que nós precisamos. Que Deus possa nos orientar de forma a nos ajudar a ver o mundo como um grande laboratório de amor, onde nós possamos exercer esse amor que está em nós e assim ampliá-lo de forma mais profunda e exponencial. Obrigado a todos, obrigado por esse momento que vocês permitiram que eu pudesse entrar em suas casas e conversar com vocês. Desculpe em algumas quedas e alguns tropeços, mas isso faz parte da minha condição humana. E ainda vou levar um tempo para superar algumas coisas, mas obrigado pelo momento e obrigado por deixar que Jesus falasse para mim e pudesse falar para vocês. E com esse pensamento, vamos fazer a nossa prece final para que a gente possa entrar no momento de reflexão mais profundo. Jesus amigo. E digo amigo porque lhe tenho como amigo verdadeiro. Aquele que está ao meu lado em todas as dificuldades que passo. Aquele que consegue compartilhar comigo momentos de alegria. Que sorri junto comigo naquele momento em que eu vejo o mundo de forma mais leve, mais tranquila. Aquele que me ampara e me consola quando as dores do caminho, quando as pedras insistem em machucar meus pés. Quando a escuridão da minha ignorância, da minha falta de amor insiste em tapar os meus olhos, não me deixando enxergar a estrada límpida que está à minha frente. Esse que se senta do meu lado, esse que me ampara na beira do caminho, me ajuda a respirar, me coloca de volta, de novo, na estrada, para que eu continue andando no processo de revolução e evolução de mim. Que a tua paz, Senhor, que a tua paz, mestre amigo, possa se estender a todos esses que estão aqui conosco, assistindo esse nosso encontro, encarnados e desencarnados. Que eles possam sentir-se aliviados, harmonizados e, principalmente, ligados à tua paz, ao teu amor e à tua lucidez. Que as decisões que vamos tomar daqui para diante possam ser pautadas no bem que está guardado dentro de nós, no amor que está guardado dentro de nós, mesmo que isso nos faça parecer pouco. Obrigado por tudo, que a tua paz nos envolva hoje, agora